Lucas, capítulo 5. Eu vou ler rapidinho, que a hora vai embora. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Curve a sua cabeça. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui para viver a tua vontade. Nós estamos aqui para celebrar a tua presença. Espírito de revelação, eu sei que tu já tens falado em nosso meio e tu tens nos convocado nessa noite a entrar nesse nível de comprometimento com a obra, com a vida e com aquilo que tu queres que façamos. Espírito de revelação, flua em nosso meio. Quebra a resistência, quebra a rebeldia, joga por terra o demônio de sobre a vida daquele que está oprimido e dá vitória. Em nome de Jesus. Amém. Ontem eu estava numa igreja, amém, de um pastor que quase sempre está nos somando, está nos ajudando na base missionária. E ontem eu fui prestigiar a festividade dessa igreja. E eu achei muito interessante que a festividade dessa igreja falava sobre lançar a rede, Juan. Amém? Só que a temática da festividade dizia que nós precisamos entender que a rede que Deus quer lançar sou eu. E eu achei muito interessante, porque a rede que Deus usou, ou melhor, a rede que Deus mandou Pedro lançar foi a rede que pegou um número inenarrável de peixes. E aí a temática dessa igreja dizia que a rede que Deus quer lançar sou eu e você. E de fato é. Deus quer nos usar para ganharmos almas para Ele. Amém, David? Glória ao nome do Senhor. O David e a Stephanie, eles caminharam aqui na igreja durante um tempo e depois eles acabaram se distanciando da igreja porque eles foram morar lá em Beverly Hills. Foram morar lá em Niterói. Dois jovenzinhos. Bendito seja o Senhor. E eles voltaram a morar aqui próximo, estão morando ali em Santíssimo, pertinho da Emanuel, mas do lado de cá. Bendito seja o Senhor. E graças a Deus que eles voltaram a caminhar aqui com a gente. Você pode glorificar ao Senhor? Eu achei muito maneiro a Stephanie falando do David. A gente até foi em outras igrejas, mas eu acho que o problema do David na igreja não é o Senhor. Aleluia! Ele gosta de estar na igreja que o Senhor está.
E eu fiquei todo feliz, que bom. Aleluia, ter alguém que consegue perceber a bênção de Deus na nossa vida. E aí, eu ouvi a temática, a preletora de ontem não entrou muito na temática, mas já viu quando você sai de um ambiente ruminando uma palavra, e eu fui orar. Deus, tu quer falar comigo através dessa palavra? Tu quer ministrar o meu espírito? E Deus trouxe algo para o meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Rapidamente, eu quero dar um tema para essa mensagem. Lancem as redes para a pesca. Diga comigo, eu preciso lançar as redes para a pesca. Essa palavra é muito conhecida porque fala de uma situação onde Pedro, um homem muito experiente, vive um dia mau. E o que é viver um dia mau? É quando naquele dia tudo dá errado. É quando naquele dia todas as suas expectativas são frustradas. Eu tenho certeza que um vendedor deve ter vivido em algum momento seu dia mau. Você sai para vender e não vende quase nada. Eu tenho certeza, aleluia, que você, como Uber, deve ter vivenciado aquele dia mau. Eu, como professor, tem dia que eu vivo o dia mau. Pastor, como seria o dia mau na vida de um professor? Você sai da sala de aula com a sensação, meu Deus, hoje eu fui um professor muito bosta. Hoje eu fui um professor muito porcaria. Aleluia! Eu poderia ter dado uma aula melhor, mas hoje a minha aula foi meio caída. Sábado eu dei aula pela manhã e graças a Deus que eu não saí de lá tendo essa sensação. Meu Deus, hoje foi só o sangue do Cordeiro. Amém? Foi o último dia de aula, que no próximo mês é a prova, e eu saí de lá muito feliz pelo resultado. Mas tem dias que você enfrenta o dia mau. Eu acho que até a dona de casa ou a cozinheira, Suzana, vivencia o dia mau. Ela prepara aquele prato, bendito seja Deus, e parece que a comida queima ou a coisa não fica muito bom. Meu irmão, eu não gosto de cozinhar, não tenho pretensão nenhuma de gostar de cozinhar, mas minha mãe nos criou muito bem. Sei comer, sei fazer comida, não morro de fome, sei arrumar a casa, lavo uma louça muito bem, pode perguntar à minha esposa, ela diz que eu lavo melhor que ela. Bendito seja Deus, sei dobrar uma roupa muito bem, glória a Deus, ela diz que eu dobro a roupa melhor que ela, e nem me iludindo não, eu dobro. Bendito seja Deus. Mas enfim, meu irmão, eu sei dar o meu jeito, mas eu não faço questão de fazer comida, porque eu gosto da comida da minha esposa. E Eliane está trabalhando num outro ambiente, então ela está nessa fase de adaptação, então só Jesus na causa, né? Aí eu quis fazer, aleluia, um guisado lá, fazer um frango. Não minto, quis fazer a linha Marta dentro de casa. Quis fazer o frango, quis fazer o arroz, quis fazer um feijão. Bendito seja Deus, fiz o frango, deu certo. Fiz o frango, deu certo. Fiz o arroz, deu certo. Meu irmão, fui temperar o feijão. Numa distraída minha, de alguns minutos que eu fui olhar a rede social, meu Deus, me distraí. Aí, Eliane, tu não tá sentindo o cheiro do feijão, não? Aí o quê? Caraca, larguei tudo, fui. O sangue de Jesus tem poder, queimei o feijão. Aí, Eliane ficou no meu pé, você queimou feijão. Gente, esse é o meu talento. Eu quis entregar uma oferta. Meu Deus, mas a minha oferta não foi uma oferta muito agradável. Mas enfim, meu irmão, todo mundo já deve ter vivido algum momento mau. E essa palavra fala de um dia mau que Pedro vivenciou. Ele saiu para pescar com os seus funcionários, porque Pedro não era um pescador qualquer, ele era um microempresário, ele tinha outras pessoas que trabalhavam para ele, e naquele dia, de repente, eles tinham uma demanda, ok? A pedido de os seus clientes, ele foi pescar para dar conta de uma demanda. E naquele dia ele vai pescar e ele pesca a noite inteira e ele se convence de que o mar não estava para peixe. Ou seja, ele não pescou nada naquele dia. A pastora Lúcia estava falando que nós estamos no ano da expansão.
Deus liberou essa palavra profética. E é verdade o que ela disse. Para a gente viver expansão em qualquer área da nossa vida, inclusive na vida da igreja, faz-se necessário eu me comprometer com a parte que me cabe. Porque se eu não me comprometo naquela área, a coisa não vai fluir. Só que existem certas expansões que não dependem única e exclusivamente da gente. Existem obras que somente Deus pode fazer. E nesse caso, Pedro fez a parte dele. E ele se convenceu que o mar não estava para peixe. E eles voltaram para a praia. E nisso que eles voltam para a praia, tem todo um protocolo, né? Colocar o barco no lugar certo, lavar as redes, suponhamos, guardar as caixas de isopor, sei lá. E nisso que eles estavam, naquele tramitar, Pedro tinha 2 barcos. E Jesus se aproxima. E Jesus pede a Pedro um dos barcos emprestado. E Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus pega o barco, vai para a praia, e ele do barco começa a liberar uma mensagem para a multidão que o acompanhava. Aparentemente, Jesus ignorou aquele dia mau que Pedro havia vivenciado. Jesus chega, não procura saber o que Pedro estava passando, o que Pedro estava sentindo, e Jesus chega para Pedro, pede o barco emprestado, e Jesus vai fazer o que ele tinha para fazer. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Você está entendendo a palavra? Pergunta para ela assim: você está entendendo a palavra? Se você está entendendo, dá um glória a Deus aí para eu saber que tu está vivo. Amém? E aparentemente parece que Jesus ignora a situação de Pedro. Não é que Jesus estava ignorando a situação de Pedro. Existe uma hora determinada para todas as coisas. A gente acorda, faz a nossa higiene pessoal, toma um café, almoça, organiza as coisas da casa, vê televisão, descansa, passeia, tem hora para tudo. E você sabia que tem hora para culto também? Você está no culto. Então, se você está no culto, entregue a sua adoração ao Senhor. Entregue o seu louvor ao Senhor, porque você está no culto. Narabarás. Jesus pega o barco, usa o barco de Pedro para dar uma palestra, para liberar uma mensagem. E as mensagens daquela época não eram mensagens curtas, eram mensagens longas. Que isso, pastor? Aleluia! Se o sujeito falar 15 minutos, 30 minutos, 50 minutos, eu já começo a ficar inquieto. Um bicho começa a me cutucar. Engraçado, né? Você tira o dia maratonando série. Que tem quantos capítulos? Engraçado, né? Que você tira o dia vendo filme. Meu irmão, não tem filme inferior que 50, 60 minutos. Aleluia! Sabe por que a palavra incomoda algumas pessoas, meu irmão? Porque você não está bem espiritualmente. Quando nós não estamos bem espiritualmente, a palavra nos incomoda. Mas quando nós estamos bem espiritualmente, nós temos sede pela presença. Então, quanto mais Deus libera, mais desejamos que Ele libera sobre nossas vidas. Começa aí no teu lugar a dizer: Deus, eu não estou bem comigo mesmo, eu não estou bem na minha vida contigo, eu quero me humilhar diante da tua presença, porque eu quero nesse dia de hoje sair daqui não caído, mas eu quero sair daqui de pé. Hoje pode ser a sua última oportunidade. Sabe que você pode dar um infarto e morrer? Não sei se é infarto ou infarto que fala. Você pode dar um treco e morrer? Aleluia!
Que isso, pastor? Você está me agorando? Não, meu irmão, sai desse lugar de místico. Que isso? Você está crendo que alguém vai te benzer? Você precisa crer na palavra. Esses dias, algumas semanas, nós estávamos lá no culto da Suzana e um rapaz que já frequentou muito aqui na igreja, ele foi naquele culto, ele chegou lá bêbado. A gente orou, liberou a palavra sobre a vida dele, disse para ele que ele precisava se despertar. Só que às vezes nós pensamos que palavras como essas nós iremos ouvir ainda por inúmeras vezes. E às vezes vai ser a última vez que Deus vai falar com a gente. Se tem uma coisa que eu tenho como prioridade na minha vida, é Deus. Deus é minha prioridade. Porque Deus é aquele que salvou a minha alma. E a gente orou por aquele rapaz e ele saiu dali bêbado. Algumas pessoas sabem de quem eu estou falando. E quando eu vim de Jardim Paraíso domingo, estava ali na Avenida Santa Cruz, todo que um auê, bombeiro, polícia e etc. E eu fiquei com um aperto no meu coração, dei até o testemunho lá na Ebenezer, porque já viu quando você tem a sensação de que a pessoa que está ali é alguém ligado a você? E eu oro muito pela vida dos meus irmãos, porque eu sou cobertura espiritual na vida deles. E eu oro muito, Jeová amassa, Jeová aperta. É assim que eu oro, pelos meus parentes, mais especificamente pelos meus irmãos e sobrinhos. Senhor, aperta, amassa, traz eles para a tua presença, Senhor. Só não deixa o diabo tocar na vida deles. O diabo não tem autorização nenhuma de tocar na vida dos meus irmãos. Mas se tu quiser apertar o parafuso, porque tem gente que só vai se abrir para Deus na hora da dor. Então está dando tudo certo, Deus me ama, Deus me entende, Deus me quer, é o pastor que é maluco, eu estou certo, eu vou caminhando desse jeito, mas tem gente que só vai se abrir no leito. E eu tive aquela sensação de que era alguém próximo, aí eu, Senhor, toma o Caio, toma a Júlia, e eu comecei a orar, comecei a profetizar, e eu fui para casa. Aí eu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, a Vera me passou a mensagem: pastor, olha quem morreu, louvado seja Deus. E era quem? O rapaz que tinha ido no culto lá. E parece que eu sou para viver essas experiências. Lá em Jardim Paraíso aconteceu uma situação desse jeito. E quando Eliane viu esse rapaz, não atropelado, quando Eliane viu esse rapaz lá no culto na casa da Suzana, Eliane se entristeceu muito. Porque quando a gente conheceu esse rapaz, ele era um rapaz lúcido, saudável, gostava de beber uns goró de vez em quando. Mas não estava naquele nível de decadência que a bebida deixou ele. Tanto que uma das razões da mulher ter largado ele foi a questão da bebida. Dele ter casado com a bebida. E, meu irmão, provavelmente foi a bebida que tragou a vida dele. Porque ele foi atravessar a rua, bêbado. Todo mundo sabe que o álcool remove o reflexo do sujeito e ele não se deu conta, foi atropelado e, infelizmente, ele veio a óbito. Eu não falo isso com alegria, porque provavelmente ele não foi salvo. Provavelmente. Eu só vou saber disso exatamente lá naquele grande dia. Porque a probabilidade dele não ser salvo, dele não ter sido salvo é muito grande. Porque a Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se ele morre, se ele sofreu um acidente e agonizou, ele teve oportunidade. Mas se o atropelamento foi fatal, ele não teve oportunidade. Então nós precisamos entender que o dia que Deus nos chama é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Minha mãe chegou do trabalho, louvado seja Deus, chegou do culto domingo da Ebenezer, me ligou, dizendo que não viria para a ceia, porque estava se sentindo mal, com uma forte dor de ouvido,
E ela falou, Rick, eu não vou para a ceia não, vou ficar em casa. Eu, tá bom, mãe, fica em casa. Amém? Na segunda-feira ela foi trabalhar, trabalhou que nem uma peregrina, chegou em casa naquela segunda-feira passando mal, dormiu no meio da noite. Sérgio percebeu que ela não estava bem, tentou entrar em contato com o Júlio pela manhã. Em suma, eles levaram minha mãe no dia seguinte, na terça-feira, para o hospital. E de lá ela não mais voltou. Ficou 1 mês, quase 2 meses, e de lá ela não mais voltou. Aproveite essa oportunidade. Essa palavra não é somente para gente nova na igreja, é para mim e para você também. Pedro estava lavando a rede, Jesus usou o barco, pregou a palavra, fumegou com o varão, fez a obra. E quem era Pedro? Um discípulo novo convertido. Porque nesse contexto aqui, Pedro já era um discípulo que já caminhava com Jesus, mas ele era um novo convertido. E ele ficou ouvindo Jesus pregar e ele deslumbrado com Jesus pregando. Quando Jesus termina de pregar, ele devolve o barco para Pedro e Jesus libera para Pedro uma palavra. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Qual é a temática? Lancem as redes para a pesca. Ou seja, Jesus pregou, ensinou, orientou, fez milagre, voltou, entregou o barco para Pedro e disse, Pedro, aqui está teu barco, agora entra nesse barco e volta para o mar alto e lance a rede. Aí Pedro diz, Jesus, para que eu vou voltar para o mar? Para que eu vou lançar a rede? Se eu fiz isso a noite toda e não deu certo, porque o mar hoje não está para peixe. Eu quero dizer para você, meu irmão, você pode ter um dia mau, você pode ter uma fase ruim, você pode passar por um tempo que pode parecer que tu vai morrer imerso nesse caos. Mas você precisa entender que quando Jesus vira a chave, rapidamente a coisa muda. Quando o Senhor vira a chave, rapidamente a coisa muda. E sabe por quê? Algumas pessoas não conseguem experimentar da novidade de Deus, porque elas não têm paciência para acreditar que Deus vai virar a chave. Então elas fazem aliança com o problema, elas fazem aliança com o luto, elas fazem aliança com o caos e elas são tomadas por um pessimismo. Aí Deus libera uma palavra profética. Acontece na vida de todo mundo, menos na minha. O pastor já liberou essa palavra profética há 1999 vezes e ainda não chegou na minha vida. Que lebarácia. Sabe o que é isso? Incredulidade. Mas pastor, então como eu devo me mover? Como Jacó. Jacó disse para o anjo, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu não te largo. Sabe o que significa isso? Obstinação. Obstinação. Seja uma pessoa obstinada. Aí olha o que Pedro responde para Jesus. E fazendo assim, versículo 5, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede.
Sabe o que Pedro estava querendo dizer? Senhor, o mar não está para peixe. Segundo a minha experiência, o dia de hoje não é um dia favorável, mas segundo a tua palavra, eu vou fazer o que tu está me dizendo. Segundo a tua palavra, eu vou fazer o que tu está me dizendo. Não precisa mexer não, Jadson. Ok? Fica só lá, sobre aviso. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sabe o que significa isso, meu irmão? Senhor, eu não vou caminhar mais na minha perspectiva de vida. Eu não vou caminhar mais pautado no que me disseram. Você já ouviu desiste? Você já ouviu tu não vai chegar a lugar algum? Você já ouviu você não tem talento? Você já ouviu você já está tanto tempo caminhando? E será que Deus vai te levantar? Ah, pastor, eu acho que Deus não vai me levantar. Não é porque Deus não tenha poder para me levantar. Eu acho que Deus não vai me levantar porque eu não quero que Deus me levante. Por mais absurdo que seja, existem pessoas que não querem se levantar. Porque quem quer se levantar se esforça. Eu vi um vídeo muito interessante nas redes sociais esses dias. E eu me identifiquei. Louvado seja o nome do Senhor. O vídeo era mais ou menos assim. Quando você passou dos 40, você não levanta correndo da cama. Quando você passou dos 40, você levanta, aleluia, meio que robotizado. Meu Deus, você levanta meio que robotizado. Parece que está tudo atrofiado. E meu irmão, o nosso quarto é aqui, é na parte de baixo, lá em casa. Mas Eliane, meu irmão, tem uma perturbação de gostar de dormir lá em cima, só o sangue do cordeiro. Aí eu falo para ela, estou te entregando a oferta, hein? Porque eu odeio dormir no chão. Louvado seja Deus. Mas a gente não dorme literalmente no chão. A gente, um tempo desses atrás, trocou o colchão lá de casa, da cama. E Eliane sugeriu que nós não jogássemos o colchão fora. Porque de vez em quando, dorme pessoas de fora lá em casa, amigos, pessoas próximas. Dorme lá em casa. Então Eliane sugeriu que não jogasse aquele colchão fora. Meu irmão, acho que eu estava fora da visão. Ela já estava de maldade. Quando ela sugeriu não jogar aquele colchão fora. Ela já estava de maldade. Aí a gente colocou o colchão num quarto que a gente tem lá em cima, que era o do Marley. A gente colocou lá em cima. E Eliane adora dormir naquele colchão. E meu irmão, eu não gosto de dormir no chão. Mas pastor, tá no colchão. Eu gosto de dormir na cama, eu sou meio religioso para algumas coisas. Aleluia, eu estou acostumado, tem que ser daquele jeito. E meu irmão, quando eu levanto, não tem aquela... Quando você está no altinho, né, Jorge? Tu bota o pé, desceu e etc. Então você tem que se levantar estando no chão. Meu Deus, estou ficando velho. Meu Deus, que peleja. Aleluia. Quando você acorda muito cedo, meu irmão, parece que a tua alma não entrou no corpo ainda, né? Tu tá meio que no estado de transe. Então eu levanto daquele chão, meu irmão, numa maior dificuldade. Mas eu levanto, porque eu preciso. Quando você entender que você deve se levantar não apenas porque o pastor está te convidando, porque o pregador está te convidando, porque alguém está no teu pé. Quando você entender que você não deve se levantar apenas porque alguém está te convocando a isso, mas quando você entender que você precisa
se levantar, porque isso precisa ser uma prioridade, você vai se levantar. Pedro lançou a rede porque ele acreditou na palavra do Senhor. Dentro da minha ótica, não tem razão eu lançar a rede, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E o que aconteceu você sabe, mas nós vamos ler. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, Pedro experimentou de uma pesca para além de todas que ele havia experimentado, Jorge. Sabe por quê? Porque Pedro já estava acostumado a pescar. Então ele, Joyce, comprou um barco de um tamanho que comportava a quantidade de peixes que ele costumava pescar. Só que naquele dia foi diferente. Veio uma quantidade de peixes tão extraordinária que ele quase experimentou de um naufrágio. Aleluia! A igreja não glorifica, o som glorifica. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Pedro experimentou de uma pesca tão extraordinária que ele quase morre, que ele quase vai a pique. Tá bom, pastor? Qual é a lição que a gente precisa tirar? Que Deus quer trazer prosperidade para a tua vida? Não. Não é isso que o Espírito de Deus pulsou no meu coração para eu falar. Qual é a temática? Lancem as redes para a pesca. Peixe fala do que, Lourdes? Ao mais. Peixe fala de ao mais. Peixe fala de ao mais. Então você precisa entender. É preciso aprender a cuidar de vidas. Você precisa aprender a cuidar de pessoas. Meu irmão, Deus não te chamou para vir à igreja sozinho. Deus te chamou para ser instrumento, para cuidar de pessoas. Mas tem gente que ainda não aprendeu a cuidar de pessoas. Porque para cuidar de pessoas, você precisa amar pessoas. Pessoas nos aborrecem, pessoas nos decepcionam, pessoas nos abandonam, mas pessoas é o que Deus mais ama. Então, se pessoas é o que Deus mais ama, eu preciso me comprometer com vidas. Pastor, como assim? Como é que você cuida do seu filho? Você dá banho, dá comida, bota para dormir, carrega no colo, sorri. O que isso denota, Selma? Que para eu cuidar de vidas, eu tenho que aprender a gastar tempo com elas. E você já viu que a gente vai num rodízio, a gente fica 4 horas comendo que nem um búfalo.
sorrindo e tirando foto para quem gosta postar nas redes sociais. Mas você não tem disposição para sentar com uma pessoa e buscar ajudá-la na sua necessidade espiritual. Às vezes, nós nos solidarizamos na hora que a pessoa está no luto, na hora que a pessoa está no hospital, ou então, quando essa pessoa é alguém que eu gosto de fofocar com ela. No meu caso, não. Eu não gosto de fofoca, não. Viu, o Beltrano estava na igreja, toda jeca. Viu, o Beltrano falou demais. Viu, não sei quem, pastor parece que chamou a atenção de Maria. E eu acho que Beltrano foi suspenso. Meu irmão, tem gente que adora falar essas coisas. Ou seja, ele tem tempo para fazer isso, mas ele não tem tempo para evangelizar. Ele não tem tempo para participar de uma célula. Ele não tem tempo para buscar em casa aquela pessoa que sumiu da igreja. É um novo convertido, está cheio de capeta no lombo. Porque o discurso dele é o seguinte: cada um por si e Deus por todos. A pergunta é, aonde isso está escrito na Bíblia? A Bíblia fala de 4 amigos que, quando souberam que Jesus estava numa casa, pegou o amigo que estava numa maca, numa cama, levou aquele amigo até Jesus. A multidão os impediu de chegar até Jesus. O que eles fizeram? Empenharam esforço, subiram no telhado, removeram o telhado, e, envolto no lençol, apresentaram o amigo a Jesus para que ele fosse curado. Isso é cuidar de pessoas. É preciso também aprender a ser exemplo para as pessoas. Sabe por quê? Pedro acreditou na palavra de Jesus, mesmo sendo ele o novo convertido, porque ele sabia que Jesus tinha autoridade. E o que Jesus falava, ele fazia. E Pedro sabia que Jesus operava milagres. Sabe o que eu quero te fazer entender nessa noite? Que às vezes a gente tem dificuldade para lançar as redes, porque a gente vai lançar a rede, Magno, a pessoa foge. Eu não quero cair nessa rede, não. Só avisa um pouquinho, crianças. Ué, por quê? Ciclano fugiu da rede. Qual é a frase? É preciso aprender a ser exemplo para as pessoas. Tem gente que ainda não aprendeu isso. Tem gente que está na igreja há muito tempo, com uma língua comprida. Tem gente que está na igreja há muito tempo, dá mau testemunho. Tem gente que está na igreja há muito tempo e só vive envolvido em parada errada. E a desculpa é: Deus sabe da minha fraqueza. Existem fraquezas, meu irmão, que já se tornou sem vergonhice. E eu quero te convidar nessa noite a se colocar nesse lugar. Deus me chamou para lançar a rede e eu preciso ser exemplo. Uma pessoa exemplo é uma pessoa irrepreensível. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: Henrique, você é muito grosseiro. Aí eu, por quê? Qual foi o dia que eu fui grosseiro com você? Aleluia! Não, você nunca foi grosseiro comigo, não. Mas essa maneira sua de falar na lata as coisas, isso me constrange.
Aí eu falei para essa pessoa, sabe por quê? Porque as pessoas, não estou me colocando como gostosão de Copacabana, não, estou longe disso. Mas as pessoas, elas são hipócritas. Então, quando elas lidam com a verdade, elas se sentem agredidas. Que nem uma vez eu vi uma postagem na rede social. Uma criança, tem criança que é feia. Amém, gente? É verdade, tem criança que é feia. Como tem adulto que é feio. Pastor, você é feio. Legal, eu sou. Mas ainda bem que eu consegui casar com uma varoa de olho verde, olha só. Então eu tenho algum remeleixo, né? Aí tá todo mundo lá na postagem. Lindo! Linda! Que graça! Aí depois você vê a pessoa nos bastidores dizendo: Jesus, aquela criança é tão feinha. Ué, mas como é que você colocou na rede social que a criança é linda? É isso que as pessoas estão acostumadas. Com a hipocrisia. E a gente acaba levando isso para a vida. Meu irmão, você precisa aprender a cuidar de pessoas. E você precisa aprender a ser exemplo. E exemplo não é uma coisa que você discursa. Exemplo é atitude. Exemplo não é discurso, é atitude. Eu posso dizer aqui no púlpito: eu sou santo, eu sou homem de Deus, eu sou profeta. Legal, tu é santo, tu é homem de Deus e tu é profeta. Eu vou te observar. E se, ao nos observar, a pessoa vê que você é totalmente diferente, a sua palavra perde o crédito. Outra coisa para a gente fechar. É preciso aprender a orientar as pessoas à luz das Escrituras Sagradas. Então, para a gente lançar as redes para a pesca, e ao lançar a rede, nós consigamos ganhar vidas para Jesus, eu preciso aprender a cuidar dessas pessoas. Eu preciso aprender a ser exemplo para essas pessoas. E eu preciso aprender a orientar essas pessoas à luz das Escrituras Sagradas. Não é o que você acha, Juliano. Não é o que você quer, Joyce. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Nós vamos orar para que da mesma maneira... Você está me ouvindo? Amém, igreja? Não, porque eu não estou me ouvindo direito, porque falta ser retorno, mas tudo bem. Graças a Deus. Nós vamos orar, porque hoje é um culto voltado para a gente falar da importância. Jesus, que unção é essa, Jadson? Melhorou. Esse é um culto para a gente falar da importância da gente fazer a obra de Deus. Então Deus está te chamando para lançar a rede. Amém, gente? Amém? Então nós vamos lançar a rede. Nós vamos nos comprometer em expandir. Sabe por que eu dei o exemplo do Jorge? Porque o Jorge já caminha aqui na igreja sem compromisso há um bom tempo. É um amor meio que bandido, né? Ele vem, some. Mas ele saiu dessa fase de amor bandido. Ele desceu do muro. Não, agora eu quero.
e que o Senhor te sustente. É fácil permanecer de pé? Não, meu irmão. Porque se tem uma coisa que o diabo fica irritado, é com crente comprometido. Ele vai fazer de tudo para te derrubar. Mas quando você permite que o Senhor segure na tua mão, o vento vai soprar, mas Deus não vai te soltar. O vento vai soprar, mas Deus não vai te soltar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem uma obra na sua vida. Amém, Juan? Então cuide de pessoas. Seja exemplo para essas pessoas. E se comprometa em orientá-las à luz da palavra. Pedro vivenciou o dia mau, mas o Senhor mudou o cenário. E ele experimentou de uma prosperidade abundante. Para a gente fechar. Depois que Pedro experimenta daquela prosperidade, ele se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Porque Pedro ficou fascinado, perplexo e surpreendido com tamanha autoridade. Aí o Senhor disse para ele e para os demais, versículo 10, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Sabe o que Deus estava ensinando para Pedro? Jorge, você vivenciou um dia mau, você entrou em colapso financeiro. Só que você decidiu crer em mim, diz o Senhor. Eu trouxe a prosperidade que você precisava. Então agora não tem porquê você ficar preso nesse negócio, nessa empresa. Deixa essa empresa na responsabilidade de outro, porque eu estou fazendo de você agora pescador de homens. Pastor, você está me sugerindo a largar o meu trabalho? Não, eu estou te convidando a, além de trabalhar, priorizar o reino de Deus. Porque como Deus multiplicou, como Deus fez o peixe chegar e a prosperidade aparecer, o teu futuro está nas mãos do Senhor. E se você acreditar, o melhor vai chegar. Mas não é para você ficar curtindo o melhor apenas. Mas é para você entender que Deus é o que supre a tua necessidade. E a sua preocupação não pode mais ficar presa no material. A sua vontade, ou melhor, o seu coração precisa se aplicar na minha vontade. Seja pescador de homens. Louve ao Senhor. Segura aí, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu acredito na tua palavra, porque a tua palavra é verdade e a tua palavra muda sortes. Senhor, Pedro vivenciou o dia mau e todos nós já vivenciamos dias maus e ainda hão de vir muitos. Mas a vida não se resume nos momentos maus, nos momentos difíceis. Quando nós cremos no Mestre, tudo pode mudar. Na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Cada pessoa que entrou por essas portas e que nessa noite, Pai, está sendo desafiado e desafiada pelo teu Espírito a lançar as redes que denota entregar a vida, entregar o coração, entregar a confiança ao Senhor. Pai, como Pedro entregou a sua sorte ao Senhor.
Narabashuri lebarácia. O como nebaia tebiararabaraia. Elemanchuri prebarabarácia. Como nebandore berebarabaraio. Elebarabashuri cantarábia. Senhor, remove pessoas nesta noite de cativeiros espirituais. Ele está caído, ela está caída. Ele está congelado espiritualmente. Ela está congelada espiritualmente, porque ele está num cativeiro que o sentenciou. Anjo do Senhor, tira essa mulher, tira esse homem, tira essa pessoa desse cativeiro espiritual de congelamento, de morte, de revolta, de incredulidade. E como Pedro, Senhor, creu na palavra e por isso ele prosperou. Prospera na vida de cada um de nós. Olha a preocupação dessa família com o dinheiro, em detrimento de tantas contas a pagar. Senhor, Pedro estava preocupado porque nada pescou. Mas ele creu. Varão, toca desde a cabeça até os pés. Se a incredulidade fez aliança com ele, que a espada do Senhor corte essa incredulidade. Senhor, eu creio que o Senhor vai trazer a prosperidade. O Senhor vai trazer os recursos que cada um precisa. Tu vai trazer obreiros, obreiras, um povo apaixonado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor estava ali para ensinar Pedro que o coração dele não deveria estar no material. O Senhor fez dele pescador de homens. Faça cada adolescente, cada jovem, cada ministro, cada um de nós entender que é preciso cuidar de pessoas. Leva a liderança das mulheres a aprender a cuidar de mulheres. Leva os líderes de célula a aprenderem a cuidar dos seus liderados. Leva cada um de nós a ser um evangelista em potencial, porque o Senhor nos chama para ser pescador de almas. Vai despertando aí, meu diácono. Vai despertando aí, minha diaconisa. Vai despertando aí, meu jovem. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não adianta o teu Espírito nos despertar para cuidar de vidas, se as pessoas olham para nós e não conseguem ver no que inspirar. Não conseguem ver em nós exemplo de inspiração. Como a tua filha falou, Senhor, é preciso comprometimento. Feche seus olhos, meu irmão. Não é para você estar me olhando, não. Como Nabassarabaraio. Há poder no teu sangue. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Demônio na Arábia. Tu que mostrou teu rosto, tu está caído por terra nessa noite. Em nome de Jesus, bata em retirada, porque esse lugar não é teu, essa casa não te pertence. Elebarabarabarácia. Liga aí, igreja. Cadê você, intercessor? Deus!
Arranca essa roupa de mentira, essa máscara que existe na vida dele, essa máscara que existe na vida dela, nos leva a ser exemplo, não de perfeição, que nós ainda não somos perfeitos, mas nos leva a ter um coração rendido. Alguém que de verdade está aberto para aprender, para mudar cada dia de vida e ser uma bênção. Senhor, tira os achismos. Eu acho, eu penso, tem que ser assim, tem que ser assado. Nos tira deste lugar de ficar especulando. Ensina-nos a ensinar as pessoas a caminharem, não nas nossas convicções, mas na tua palavra. Porque tu tens nos chamado para ser pescador de homens, na autoridade que há no nome de Jesus. Traga cura para o ferido, traga libertação para o oprimido e traga transformação para esse crente conformado, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, eu tomo posse desse entendimento que para eu me levantar, eu preciso querer me levantar. Eu quero permanecer de pé. Eu quero ser levantado pelo teu Espírito para lançar a rede e experimentar de uma pesca maravilhosa. Em nome de Jesus, celebre a Deus com as suas palmas.